Nono ano, matemática, professor Paulo César. Relações entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau. Considere a equação ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, e sejam x' e x as raízes reais dessa equação. A partir destas duas raízes, o x' e o x², nós poderemos chegar à seguinte conclusão, que a soma, ou seja, x' mais x² vai ser igual a menos b sobre a. E que o produto, o x' vezes x², com as devidas simplificações, nós vamos chegar em c sobre a. Denominamos essas relações de relações de Girardi. Verifique alguns exemplos de aplicação dessas relações. Então, não podemos esquecer que soma, nós vamos usar menos b sobre a. Produto, c sobre a. Então, vamos lá. Vou colocar mais um lembrete aqui. Soma, menos b sobre a. Produto, c sobre a. Isto considerando a equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, vamos ver. Determine a soma e o produto das raízes da equação 10x² mais x menos 2 igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que verificar, valor de a. Então, nesta equação do segundo grau, a vai ser igual a 10, b vai ser igual a 1 e c é igual a menos 2. O exemplo pede, determine a soma e o produto. Quem vai ser a soma? Menos o valor de b dividido pelo valor de a. Então, vai ficar menos 1 sobre a, que é 10. E o produto? O produto vai ser o valor de c sobre o valor de a. Então, vai ficar menos 2 sobre 10. Menos 2 sobre 10 eu posso simplificar por 2. Então, o resultado vai ficar menos 1 sobre 5. Exemplo 2. Determine o valor de k na equação x² mais 2k menos 3x mais 2 igual a zero, de modo que a soma de suas raízes seja igual a 7. Então, dado a equação, vamos lá, x² mais 2k menos 3x mais 2 é igual a zero. Primeira coisa que eu vou fazer, identificar quem é a, quem é b e quem vai ser o c. Então, a é o número ou o coeficiente que está na frente do x². Então, nesse caso, a é igual a 1. B é o coeficiente de x, que neste caso vai ser 2k menos 3. E c é o termo independente, neste caso é 2. O que ele está querendo dizer? Que a soma de suas raízes seja igual a 7. Quem é a soma das raízes dessa equação? A soma vai ser menos o valor de b sobre o valor de a. Então, vai ficar menos, aí eu vou ter que utilizar parênteses, 2k menos 3 sobre o valor de a, que é 1. E ele está dizendo que a soma é igual a 7, então eu vou dizer que isso daqui vai ser 7. Posso colocar 1 aqui e vou fazer uma regra de 3. Lembre-se, eu quero determinar o valor de k. Eu vou iniciar a minha regra de 3 por quem estiver ligado ao que eu quero determinar. Então, eu quero determinar k, eu vou começar por aqui.
Então vai ficar 1 que multiplica menos 2k menos 3. Então vai ficar menos 2k menos 3. Que é igual a 1 vezes 7, 7. O sinal negativo, ele muda o sinal do que está aqui dentro. Então vai ficar menos 2k mais 3, que é igual a 7. Quero calcular o valor de 7, de k. Quem vai mudar de membro? O 3. Então, menos 2k vai ser 7. Tá mais 3, menos 3. Menos 2k vai ser igual a 4. Apareceu um número negativo na frente da minha incógnita. O que eu faço? Multiplico por menos 1. Então, está menos 2k, vai ficar 2k. Está mais 4, fica menos 4. O 2, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, k vai ser menos 4 dividido por 2. K vai ser menos 2. Composição de uma equação do segundo grau, conhecidas as raízes. Então, agora eu vou, sabendo o valor das raízes, determinar ou compor a equação do segundo grau. Então, para isso, considere a equação do segundo grau, ax² mais bx igual a c. Eu posso, através das informações de soma e produto, eu posso concluir que toda a equação do segundo grau ela vai ser x² menos o valor da soma das raízes vezes x mais o valor do produto das raízes. Então, conhecida as raízes de uma equação e lembrando da relação de soma e produto, eu posso compor a equação do segundo grau. Então, nós podemos, a partir da equação do segundo grau, determinar as raízes. E, a partir das raízes, determinar a equação do segundo grau. Lembrando que, para conhecido as raízes, eu vou determinar a equação do segundo grau fazendo x² menos a soma das raízes mais o produto das raízes. Então, nós temos aqui, componha a equação do segundo grau, cujas raízes são menos 2 e 7. Então, eu vou primeiro calcular a soma. A soma vai ser menos 2 mais 7. Então, é menos 2 mais 7. Isso, menos 2 mais 7, 5. E o produto? A multiplicação. Então, menos 2 vezes 7 é menos 14. De acordo com a fórmula que eu tenho aqui, a equação do segundo grau vai ser x² menos a soma das raízes vezes x mais o produto, e isso tudo igual a zero. Então, x² menos a soma. Então, menos 5, neste caso, x mais o produto. Então, menos 14, que vai ser igual a zero. Então, esta vai ser a equação do segundo grau, cujas raízes são menos 2 e 7. Agora, nós vamos considerar que as raízes, nas raízes vai aparecer um número irracional dentro da raiz. A maneira de determinar a equação do segundo grau correspondente é a mesma. Primeiro eu vou determinar a soma das raízes, então vai ser 1 mais raiz quadrada de 3 mais 1 menos a raiz quadrada de 3. Mas na frente do parênteses não muda o sinal, então 1 mais raiz quadrada de 3, mais na frente não muda, então mais 1 menos raiz quadrada de 3. Simplificando, olha só. Mais raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 some. O que sobra? 1 mais 1, 2.
Então, a soma vai ser 2. Agora, vamos fazer o produto. O produto é 1 mais raiz quadrada de 3 multiplicado por 1 menos raiz quadrada de 3. Tenho que aplicar a distributiva. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3. Agora, raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, então, mais com menos, menos. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 3, esse termo desaparece. E aqui vai ficar 1 menos raiz quadrada de 9, 3. 1 menos 3, menos 2. Então, o produto vai ser menos 2. A soma é 2, o produto menos 2. O que eu já sei? Que toda a equação do segundo grau ela vai ser x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto é igual a zero. Então, é x ao quadrado menos a soma, menos 2x, mais o produto, menos 2 igual a zero. Então, esta vai ser a equação do segundo grau correspondente, cujas raízes é 1 mais raiz quadrada de 3 e 1 menos raiz quadrada de 3.